Fernando Brito, eu acho que a gente pode começar. Aliás, eu sempre tenho medo de começar com o Fernando Brito aqui, porque se eu digo algum tema, ele fala assim: tudo bem, mas eu quero falar do seguinte. Então, meu querido Brito, eu acho que eu vou passar para você. O que foi mais importante, o que é mais relevante na cena, o que está perambulando por essa cabeça aí privilegiada de jornalista? Olha, isso não é um talhe pessoal do Fernando Brito. Isso é a experiência, né, em assessoria de imprensa durante 4 décadas, né, que diz que numa entrevista coletiva convocada por alguém, né, ou você tem que falar o que você quer falar. O que não quer dizer que você não responda ao que o outro pergunte, mas você tem que ter o foco naquilo que é o mais importante. Tanto é assim que você mudou a sua chamada hoje no programa para destacar esse novo perfil, ou possível novo perfil, do governo Lula, tá? Porque nós estávamos vivendo uma situação, né, que do presidencialismo de coalizão, né, como se costumou chamar os primeiros anos de governo Lula, o Lula chamados Lula 1 e Lula 2, né, nós partimos para uma situação em que nós não temos nem coalizão, nem presidencialismo. O protagonismo foi roubado pelo Poder Legislativo, e roubado com propósitos péssimos, porque não visam o desenvolvimento do país, nem a incrementação do debate político, mas simplesmente o atendimento de desejos paroquiais dos deputados em busca das reeleições que sonham, né, numa edição ou reedição ou manutenção de uma coisa que eu costumo chamar de mandatite, a doença, né, de achar que o mandato é eterno. Depois que você conquista o mandato de deputado ou de senador, né, você não pode admitir mais a visão de viver sem ele. Então, tudo é deixado de lado em nome, né, do atendimento dessas necessidades. E não tínhamos um presidencialismo porque o presidente estava e está visivelmente manietado por essa necessidade de atender o varejo, e o varejo terrível, porque inclui, isso sim é o mais novo na política brasileira, embora seja no caminho do velho, no caminho do passado, que é a colocação de uma chamada pauta de costumes, ou uma pauta moral, né, que eventualmente transborda para o cotidiano, que virou a bandeira, né, de uma espécie de conservadorismo fascistoide que o país vive. O exemplo maior foi essa semana a aprovação, né, de mudanças na regulamentação da posse e da propriedade de armas, permitindo o estabelecimento de clubes de tiro próximos, a menos de 1 quilômetro, de escolas, né, tendo toda semana, quase todo mês pelo menos, o exemplo desses massacres escolares que aconteciam só nos Estados Unidos e de tempos para cá passaram também a acontecer no Brasil, como nós tivemos alguns casos dramáticos e terríveis, né? Nem isso foi capaz de comover as suas excelências na hora de regulamentar o funcionamento desses estandes de tiro, né, que eventualmente não oferecem perigo em 90% dos casos dos seus utilizadores, mas que oferece, sim, uma quantidade suficiente de perigo, na medida que a gente sabe que pessoas que têm tendências neuróticas no uso de arma, certamente também procuram para praticar esses estabelecimentos, que viraram, na verdade, né, comitês do bolsonarismo pelo país inteiro. Aí uma situação, quer dizer, o que tem se dito muito de ontem para hoje é que o governo sofreu várias derrotas ali no Congresso. Eu nem sei se essa interpretação de fato procede assim, mas o fato é que o governo acabou aceitando que tenham sido derrotas, porque o Lula falou: não, deixa eu mudar agora a articulação política. E antes que eu diga de que mudança o Lula pensou, basicamente a reunião toda semana com todos os líderes, e muita gente pedindo também para que a articulação seja menos petista. Comenta para a gente essa situação, querido Brito. Eu acho que não são derrotas do governo. O que a gente está vendo são derrotas sucessivas da sociedade, melhor, do sentimento de humanitário, sentimento de fraternidade que a sociedade precisa manter para progredir. E talvez a razão maior disso aí é que esta pauta,
a pauta conservadora, quando eu falo em pauta conservadora, eu não quero falar que é simplesmente uma pauta de direita, eu falo que é uma pauta anticivilizatória, onde você pega as questões de identidade, questões de moral e bons costumes, né, de religiosização, se é que existe essa palavra, da política, ela continua sendo a protagonista do debate político brasileiro. Nós deixamos na política brasileira, né, de trabalhar com um elemento que é essencial no desenvolvimento dos povos, que se chama utopia. Nós tivemos, nos grandes líderes populares, em Getúlio, em Jango e em Brizola também, de certa maneira, aqui no Rio de Janeiro, né, líderes políticos que sonhavam, que apontavam para uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, com mais educação, com mais saúde, com mais convívio entre as pessoas, né, e passamos a discutir como pauta principal do país saidinha de preso, calibre de armas. Quando uma sociedade abandona a utopia, abandona o desejo daquele mundo, se não ideal, mas mais próximo dele, ela se perde, ela perde o norte, ela perde o rumo. Então ela anda batendo cabeça. E bater cabeça dói, bater cabeça fere, bater cabeça entontece as pessoas. Então, o que se tem que discutir depende da direção que as forças políticas dão ao debate nacional. E o governo, certamente, é uma das mais importantes forças políticas do país. Então, o que nós estamos precisando pode ser, talvez, um pouco menos de petização do governo? Pode, mas, certamente, é um pouco mais de utopia de governo. Os governos Lula correram atrás de utopias, inclusive na economia. Por exemplo, eu aponto a questão da autossuficiência brasileira em petróleo, da exploração do pré-sal que poderia fazer, como de fato fez, do Brasil um exportador de óleo. Infelizmente, estamos exportando óleo cru, em lugar de podermos exportar derivados de petróleo, que não podem ser obtidos senão com investimentos em refinarias, que virou maldito. O processo da Lava Jato, ele cobrou um preço muito maior do que a detenção de pessoas nas chamadas alongadas prisões de Curitiba, para usar a expressão do Gilmar Mendes, mas ele também ocasionou a perda da Petrobras como ícone da soberania e da afirmação do Brasil. Isso é o mais caro. Muito mais do que 1, 2, 3 ou 4 bilhões que tenham sido roubados ali por dirigentes e até, na maioria, ex-funcionários da própria empresa, muito mais prejudicial é a perda dessa referência, é a perda do amor que nós tínhamos e temos ainda, em grande parte, pela Petrobras como ferramenta da afirmação do país. Em geral, nesses episódios, o prejuízo maior não é nem o material, o prejuízo é o prejuízo moral. Quem quiser, assista às entrevistas do Gessé de Souza e veja a importância que ele dá à colocação da questão da corrupção e da moralidade como pauta principal da sociedade brasileira. Ela é, como dizia a minha avó, não fazer mais do que obrigação ser honesto. Não é mais do que o dever daquele que entra na vida pública e vai prestar serviços no serviço público, ser honesto. Mas esse não é o objetivo, esse é o método. E o objetivo, em grande parte, vai se perdendo na medida que a gente coloca toda a questão moral como a mais importante. Porque isso é seletivo, Conde. Eu vou me arriscar aqui a dar uma pincelada no assunto Rio Grande do Sul, mesmo sabendo que logo depois vem o Tasso Genro e isso tira completamente a autoridade de qualquer comentário sobre o que está acontecendo nas terras gaúchas, mas veja só, ninguém está utilizando a questão moral, a questão do dever moral, quando se trata de analisar o comportamento de governantes que já comprovadamente vacilaram, hesitaram e se omitiram na manutenção do sistema de drenagem de Porto Alegre. Porque Porto Alegre, digamos assim, sofreu 2 enchentes. A enchente que veio das águas do Guaíba,
muito acima do seu nível, que não foram detidas como deveriam ser pelo sistema de comportas projetado até por engenheiros alemães nos anos 50, 60, que começaram a ser efetivados ainda no período da ditadura, nos anos 70, e a enchente de fora para dentro, que é a enchente da drenagem das águas, que só num segundo momento desabaram com força sobre Porto Alegre. Não foi esse o caso do primeiro momento, e nós comentamos aqui em cima dos fatos, né, que Porto Alegre estava sofrendo uma enchente do Guaíba. Depois passou a sofrer a falta de drenagem das chuvas, que fez com que muitos se surpreendessem com o fato de bairros que não foram alagados na primeira fase do desastre passarem a ser cobertos pelas águas no segundo momento, quando, de fato, aí houve uma precipitação muito intensa sobre Porto Alegre. Então, nós não estamos discutindo, né, com a mesma régua a questão da responsabilidade, do dever do governante, do servidor público. Nós estamos discutindo na medida do que interessa. Porque quando a gente, com toda razão, aponta as mudanças climáticas, a alteração global do clima como fonte de muitos dos problemas que foram vividos, a gente acaba borrando, acaba apagando a responsabilidade que os governantes têm, né, de conduzir com os meios possíveis e disponíveis a prevenção contra essas catástrofes. Então, eu acho que o Brasil vive essa crise, Conde, essa crise de ser um país, né? Nós sempre dizíamos que era um problema os governantes passarem a imagem do Brasil um país do futuro, porque isso adiava para as calendas gregas os nossos desejos, reivindicações e anseios por uma vida mais humana, mais justa, mais equilibrada. Mas agora nós estamos vivendo o contrário. Nós estamos vivendo a entronização do Brasil sem futuro, como se as coisas estivessem fadadas aqui a nos manter, né, nesse quadro de subdesenvolvimento e atraso que a gente ainda vive. Brito, deixa eu tentar organizar um pouco. Você falou muitas coisas aqui, e eu acho que pelo menos uma questão importante da gente colocar, que é observar o que aconteceu com o Rio Grande do Sul e pensar nisso também como uma oportunidade e como um desdobramento daquilo que é a sociedade brasileira hoje com relação ao governo federal, com relação à correlação de forças ali do Congresso, com relação diante do Executivo e tudo mais. Pediram aqui para colocar o teu Pix na tela. Eu acabo esquecendo de colocar o seu Pix. Você não me avisa, você não me cobra. Eu até peço que as pessoas, evidentemente eu não vou dar uma de pobre orgulhoso, mas eu até peço às pessoas que se moderem, porque eu, de fato, né, eu não estou cumprindo o meu dever de alimentar o blog, né, porque eu não tenho condições físicas, eu me canso muito, a concentração me foge, entendeu? Então, eu não acho justo. Então, lá as contribuições estão sendo suficientes para eu manter, né, o meu trecho final de jornada. E você espero que não abandone a ideia de tocar um canal no YouTube, como você estava falando para mim em tempos recentes. Quer dizer, eu aí acho que você pode movimentar bastante bem também toda essa colaboração e as pessoas que sentem falta de você, Brito. Quer dizer, eu não sei se você tem na cabeça a quantidade de seguidores, inscritos no seu blog, que você não alimenta já faz um tempinho, eles ficam órfãos, né? Porque a sua presença, por isso que é importante você estar aqui e tudo mais, eles querem a sua reflexão. Enfim, quer comentar? Não, eu quero só minimizar essa questão, porque eu estou meio Pepe Mujica, entendeu? Eu estou meio... Tenho mais do que preciso e muito mais do que eu mereço. Tá aí o Fernando Brito. Então, olha, tem um comentário aqui que eu acho interessante, relevante, o Orlando Balbino Neto colocar nesse momento. Utopia é um sonho não realizável. Quando a gente fala que falta utopia para o governo Lula 3, do que a gente está realmente falando? Eu vou te dar uma tese aqui, uma hipótese que eu estava tentando elaborar, Brito, que é o seguinte: por que esse governo Lula 3 difere tanto dos governos Lula 1 e 2?
E eu me dei conta que no governo Lula 1, né, e depois no 2 também, mas sobretudo no 1, quer dizer, é uma geração de petistas da esquerda brasileira que se preparou muito tempo para chegar naquela posição, e quando chegou, enfim, estava ali justamente, acho que com esse viés utópico, né, de tentar fazer um país melhor e tudo mais. E agora não tem mais isso. Parece que agora 4 anos de bolsonarismo, de golpe e tudo mais, deixou as pessoas assim desesperançadas, sem horizonte, e uma coisa influencia na outra, o povo influencia no governo, o governo influencia na população brasileira. Queria que você refletisse um pouco sobre isso para a gente. Onde, normalmente, né, as palavras, embora não signifiquem isso exatamente, as palavras, em geral, adquirem um significado ou a capacidade de definir um comportamento social, né, que dá novos sentidos a elas. Eu me lembro que, durante a ditadura, nós tínhamos a definição do governo militar de que se agiria com pragmatismo responsável. Seria uma espécie de contrário da utopia. Né? Os sonhos de democracia, de participação popular, eram os utópicos, eram os não realizáveis, e, em lugar deles, se apontava o pragmatismo responsável como elemento capaz de desenvolver o país e fazer as pessoas apostarem na realização, aí sim, dos seus sonhos pessoais, né, de criar família, de ter uma casa, de ter bens, de ter uma quantidade de recursos suficientes para viver com um mínimo de dignidade. Então, o que acontece com a gente? Eu acho que esse fenômeno da África do Sul ajuda a gente a entender. Ontem eu estava ouvindo um noticiário sobre a derrota do Conselho Nacional Africano, que era o partido do Nelson Mandela, e algum comentarista falou, olha, a África do Sul é um país muito jovem, a média da idade da população é de 26 anos. Isso significa que a maioria não viveu o apartheid, não viveu a luta pela igualdade, não viveu a luta pela democracia naquele país. Então, o sentido do Conselho Nacional Africano, da legenda de Mandela, e, de alguma maneira, para essas pessoas, não se tornou algo presente em suas vidas, não se incorporou à sua personalidade. Eu acho que o Brasil vive uma coisa que, evidentemente, não é igual, e a semelhança é muito afastada, mas que tem alguns traços que ajudam a gente a compreender, alguns traços nessa situação que ajudam a gente a compreender. Né? A minha geração viveu e lutou por coisas que seriam chamadas de utopia. A democracia, o direito dos brasileiros a eleger seus governantes, o estabelecimento de um sistema público de saúde, a universalização de direitos, a liberdade de cada indivíduo procurar se realizar pessoalmente, seja em qualquer opção, né? Qualquer escolha, qualquer tendência que tenha naturalmente, e aqueles, né, que são obrigados a serem o que não são por uma convenção social. Então, essa maldição da utopia, para mim, é uma bênção, porque é ela que nos dá força para perseguir os nossos desejos e alcançar, na medida do possível, né, o máximo das nossas possibilidades. Liberdade, modernidade, não são um novo modelo de celular, não é um novo programa de inteligência artificial. Né? Aliás, inteligência artificial cheia de furos, cheia de bobagens, né, nas quais a gente está apostando, está deixando nas mãos dela a definição da nossa própria formação e informação. Entendeu? Nós estamos perdendo valores, Conde, e recuperar esses valores é o dever, né, de qualquer governo progressista que o Brasil tenha, seja Lula 1, 2, 3, 4, 5 ou 10, seja o de qualquer outro, porque a perda desses valores, Conde, nos leva à mesmice, nos leva à omissão e nos leva à tragédia da destruição de um país que tem tudo, tem vocação, tem tamanho, tem riqueza para ser um dos líderes do desenvolvimento global nesse século XXI. Eu acho engraçado isso, porque no período do governo Lula 1 e 2, a gente viveu
e no governo Dilma I, né? Nesse período todo que o Brasil chegou a sexta economia, enfim, que alçou o protagonismo internacional importante, que elevou a autoestima da população, eu me lembro que eu pensava assim, essa coisa do Brasil ser o país do futuro, o Brasil finalmente chegou nesse lugar, e aí a gente, inclusive, estava ali gostando de ficar nesse lugar do futuro, até por outras questões, quer dizer, por sermos vanguarda na questão ambiental, pelo menos naquele momento. E eu acho que o Brasil não suportou, as elites brasileiras não suportaram ser esse país, e agora a gente volta a ser esse país. Nós nunca estivemos no futuro, porque simplesmente nunca se está no futuro. Futuro e passado não são instantes fixos. Né? Eu estou falando metaforicamente, meu querido. Eu sei, não estou te corrigindo. Estou só tentando estabelecer um raciocínio. O passado, né, é um movimento daquilo que nos é trazido, do que trazemos conosco. Né? E o futuro é um movimento daquilo que buscamos. Né? O governo Lula e o primeiro governo Dilma, né, com todas as suas falhas e todas as suas deficiências, eles foram governos que nos faziam sentir o progresso do país. Sim. O país avançava, né, mais ou menos, lentamente ou mais rapidamente, com defeitos, com máculas, mas avançávamos. O que aconteceu foi, em 2013, a reversão pela classe média desse processo. O Brasil passou a ser o patinho feio, porque era imoral, tinha corrupção, tinha desvio nas obras públicas. Que se aponte uma época em que não houve. Só o Bolsonaro tem a pretensão de dizer que não houve roubo no governo, né, dele. Claro que houve, como há nas empresas. E não deve haver. E no serviço público tem que ser mais controlado, tem que ser mais vigiado, tem que ser mais condenado. Mas, em nome dessa moralidade, o que se fez? Destruiu-se a pujança, a força que a economia brasileira estava conseguindo apresentar e jogamos fora a criança junto com a água do banho. Então, é muito difícil, Conde. Hoje, né, nós temos o mercado, a imprensa, a mídia, né, condenando, por exemplo, a intenção do governo de ampliar o seu controle e o funcionamento do parque de refino de combustíveis. Mas ninguém liga essa questão, a questão, por exemplo, do preço da gasolina, que é outro demônio da economia brasileira. Por que a gasolina custa caro? Porque nós temos que importar a gasolina, temos que importar, sobretudo, óleo diesel, embora produzamos aqui mais petróleo do que o necessário, o suficiente, para que abastecêssemos o mercado interno. Por que não abastecemos? Porque não temos capacidade de refino. Agora vem a pergunta de 1 milhão de yuans. Eu parei de usar dólares porque o dólar agora não vale mais nada. Agora é yuans, que é a moeda chinesa. Mas que você vai responder depois que eu ler os comentários aqui do nosso público. Mas eu já deixo a pergunta, né? A pergunta é: o governo Lula 3 está indo nessa direção? Está tentando, né? O que significa essa mudança de articulação? Espera aí que você já vai falar. Deixa eu trazer aqui o Ivo Afonso, está comentando com a gente aqui. Aliás, quero que vocês comentem mais, perguntem mais aqui para a gente. Um dia muito especial que a audiência já está despontando aqui. Um programa muito especial que vai contar com a presença do Tarso Genro daqui a pouco aqui, ex-governador, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-governador do Rio Grande do Sul, e ainda com Vinícius Casalino, jurista, no final do nosso programa, para a gente falar de questões aí concernentes ao STF e outros desafios no mundo do direito no Brasil. Ivo Afonso, com preço nas alturas, povo passando por privações diversas, lixo fascista em todos os lugares, é de bom tom passar sebo nas canelas. Eleições vêm aí, sem dúvida nenhuma, está chamando atenção para esse processo que já se iniciou, aliás, né? Diga-se de passagem. Gislaine Santiago, muito bom esse foco. Quem perdeu não foi o governo, foi toda a sociedade no processo civilizatório. Ana Gurgel, bom dia, Conde. Não comento porque não faço superchat e você nunca leu meus comentários. Vou confessar que sempre me senti discriminada. Puxa, Ana Gurgel, e logo hoje eu fui ler seu comentário,
Eu leio o que eu posso, eu tento fazer aqui uma seleção para a gente também tomar conta da dinâmica do programa, do nosso entrevistado e tudo mais. Peço desculpas se não li seus comentários e peço para você comentar a partir de agora. Aqui, Sandra Gurgel, quando eu sou baiana em Pelotas, vítima da enchente. As fake news correndo soltas contra Lula. Agora desmentem as verbas enviadas. Preciso mandar uma live mostrando como está aqui as fake news. Pelo Zap? Sandra Gurgel, pode ser pelo meu e-mail. Se você quiser me mandar algumas informações, eu vou colocar meu e-mail na tela e você pode mandar essas informações para a gente. Maristela Zancan, bom dia, Conde. Obrigada pela oportunidade de ouvir Tarso Genro, a quem admiro muito. O Tarso está chegando aqui já, daqui a pouco ele vai chegar na tela conosco. Aqui o Pix do Brito. Milton Kanashiro, que clareza de comentários, por isso é essencial. Por isso é essencial, Fernando Brito, feliz de estar aqui te ouvindo. E o querido Conde, um abraço para o Milton Kanashiro, que é um pesquisador da Embrapa, locado em Belém do Pará. Gabriel Bezerra, aproveito que estou online para agradecer o ótimo 11 News de terça, também dizer que Augusto morreu por veneno do sapo Dendrobata. Está dizendo daquele pesquisador brasileiro. Augusto Rucci. Oi? Augusto Rucci. Augusto Rucci. Rucci. R.U. Rucci. Perfeitamente. A gente falou do Augusto Rucci aqui porque a gente estava falando... E o Rucci, a tentativa de salvar o Rucci, né, feita pelo cacique Raoni com a convocação numa pagelança, curiosamente, se tornou um termo do folclore político aqui do Rio de Janeiro, porque nas eleições de 1986, em pleno plano cruzado, né, a candidatura do Darcy Ribeiro, parêntese, Darcy Ribeiro, outro representante daquele que não temia, né, desejar utopias para o Brasil, fecha parênteses, ela estava indo mal, ela estava indo muito mal. Né, e o Brizola convocou uma reunião política no Maracanãzinho, né, para dar gás à candidatura do Darcy Ribeiro. Essa reunião ficou conhecida como pagelança. E, de fato, depois daquela pagelança política, né, a candidatura do Darcy cresceu e perdeu, considerada aquela maré que o Cruzado deu aos aliados de Sarney, aqui no Rio, Moreira Franco, né, ela perdeu por muito pouco. Né? Então, a pagelança, que não conseguiu salvar o Augusto Rucci, também não nos conseguiu salvar de Moreira Franco, mas, pelo menos, ajudou no combate. E os dendrobatas são uma variedade de sapos, né, peçonhentos, né, venenosos, porque eles são diferentes dos animais peçonhentos, né, e o Rucci foi, infelizmente, né, mesmo com a sua tentativa de salvar via pagelança, foi fazer companhia aos animais que ele amava, que eram os beija-flores. Eu acho que ele morreu do jeito certo também, né? De acordo com a biografia dele. Obrigado, viu, Gabriel? Jeito certo para os outros, Conde. Para a gente nunca é o jeito certo de morrer. Ô, Brito, vamos lá então para a pergunta que eu fiz antes de ler os comentários aqui para você. Quer dizer, o que você acha? Que caminho que esse governo está seguindo, no sentido de que você... Quer dizer, a gente precisa recobrar autoestima, precisa recobrar confiança no país, na nossa própria identidade. Acho que é uma questão que se resume muito nisso, né? Eu acho que sim, Conde, mas eu também reconheço que isso não é fácil. Nós vivemos tempos muito estranhos, muito amargos, muito azedos. Você vê hoje, uma das notícias que você não destacou, mas que é das mais importantes do dia, que está reunido nesse momento o júri que vai decidir, né, se Donald Trump cometeu fraude no processo eleitoral que o levou à presidência dos Estados Unidos, ao usar dinheiro de campanha para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô com quem ele tinha mantido um relacionamento e que ele queria manter escondido do eleitor norte-americano. Veja o que nós estamos vivendo. Olha o nível. Veja o que nós estamos vivendo. Eu acho que nem há 60 anos atrás, quando a gente teve aquela cena famosa da Marilyn Monroe cantando Happy Birthday to You, Mr. President, que deixou meio evidente o affair extraconjugal que o John Kennedy tinha com ela, ou pelo menos que se dizia que o John Kennedy tinha com ela,
nós passamos para o fato onde se destaca o noticiário que o presidente dos Estados Unidos pode ser eleito na pessoa de alguém que está na iminência de ser condenado por fraude. Ele pode ir para a cadeia, né? Ele pode ir para a cadeia de lá de dentro. Candidato. Então, eu não acho que seja um defeito do Lula. Eu acho que são situações da quadra que vive não só o Brasil, mas também o mundo, né, em matéria de mediocrização da política. Mas nós temos que fazer alguma coisa para reverter esse processo. Né? Sempre temos, sempre tentamos. Né? Mas a gente tem que reconhecer, né, que não é fácil. Não é simples apontar o dedo e dizer o Lula tinha que fazer isso, o Lula tinha que fazer aquilo, o Lula tinha que fazer aquilo outro. Eu acho que o que nós temos que fazer, todos nós temos que fazer, é assumir mais ousadia no processo político. Quer ver um exemplo? Todos nós concordamos que a descentralização torna mais eficiente a ação do serviço público e que nós devemos ter as nossas políticas nacionais aplicadas através dos governos dos estados, dos governos municipais, etc. e tal. O governo federal está despejando dinheiro no Rio Grande do Sul. Despejando dinheiro. Mas despeja o dinheiro de uma maneira em que ele depende, para que esse dinheiro chegue à população, das prefeituras, do sistema bancário. O sistema bancário e as prefeituras não estão habilitados para fazer isso com a rapidez e com a eficiência necessários. Não estão habilitados. Então, o que acontece? O governo federal despachou uma ajuda para as pessoas que ficaram desabrigadas, mas para isso ela depende que os governos municipais ofereçam a lista das pessoas que foram atingidas e que estão em abrigos. Apenas 50 governos municipais do Rio Grande do Sul ofereceram essa lista ao governo federal. E, portanto, as pessoas dos outros municípios todos que não foram atingidas não recebem recursos. Se não recebem recursos, o governo federal anuncia recursos, o que está acontecendo na mentalidade das pessoas? Fake news. Não está acontecendo fake news. Está acontecendo que o governo federal não está ajudando. Evidente. Não, aí prospera a fake news que o governo federal não está ajudando. E não está. Não porque deseje não estar, mas porque a ajuda na prática não acontece. E aí a fake news prospera.